Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os vídeos e se deixe o seu like. Se os vídeos ficarem muito longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que facilita e ainda dá para entender o vídeo. Então, esse assunto hoje, na verdade, o título é impreciso, que eu coloquei mesmo para simplificar a ideia que eu quero transmitir, para talvez chamar mais atenção, porque na verdade não é o plano do Jorge Soros, né? Talvez seria o possível plano do Jorge Soros, mas são assim, considerações sobre uma aula que eu vi do Olavo de Carvalho, que eu achei muito interessante e eu achei necessário é, é, necessário compartilhar aí reflexões sobre isso, pelo menos registrar as ideias que eu tive também, explicar mais ou menos a ideia do Olavo sobre a síntese ideológica e o contexto ideológico e intelectual por trás do fenômeno dos chamados metacapitalistas, que são os grandes empresários que apoiam o socialismo e as manifestações socialistas de vamos dizer, discurso político e filosófico que vai ter influência, então, na esfera cultural. E por que existe isso? Por que o cara é um banqueiro e financia a revista Piauí, que tem autores marxistas que falam contra o capitalismo? Por que acontece isso? Por que acontece aí dos empresários financiarem organizações de esquerda que, assim, mesmo às vezes não tendo abertamente um discurso anticapitalista, elas, assim, flertam, vamos dizer, se aproximam muito de vertentes ideológicas e de filosofia política que tem um discurso muito forte anticapitalista. Então, se o capitalista fosse, vamos dizer, fosse coerente, entre aspas, com a sua posição social, ele não ia apoiar um grupo que tem fortes ligações, tem fortes ligações intelectuais, etc., com um discurso crítico ao capitalismo. Ele ia procurar apoiar só aqueles que apoiam o capitalismo. Então, por que acontece isso? Então, achei necessário fazer considerações aí e explicar mais ou menos o conteúdo da filosofia do Olavo, do pensamento do Olavo sobre isso, e fazer reflexões, né? Então, a aula 393, se eu não me engano, do COF, ou 394, que o Olavo fala sobre como que ocorreu a transmutação da ideologia comunista, do movimento comunista, né? Da ideologia se adaptando ao contexto histórico. Então, que no começo, no projeto marxista, eram os proletários que iam pegar em armas, fazer revolução, etc. Porque eles que teriam consciência objetiva, por eles estarem com a mão na massa, vamos dizer, eles teriam mais facilidade para ter uma consciência objetiva do fato de que toda a história vamos dizer, um desenvolvimento de processos diferentes de dominação de uma classe sobre outra a partir dos meios de produção e tal. Então eles iam despertar essa consciência, iam pegar os meios de produção, aquela baboseira toda. Só que aí, depois da Primeira Guerra, foi visto que os proletários, na verdade, tinham um entusiasmo nacionalista muito maior do que a, vamos dizer, vontade de ingressar no comunismo, pelo menos em maioria. E os proletários, então, viraram a grande parte aí dos exércitos da Alemanha, da França. Então, isso quebrou a teoria marxista. Então, Lenin criou a ideia da vanguarda revolucionária, que, na verdade, não é o proletariado que vai se revoltar. É um grupo de intelectuais que é a vanguarda revolucionária que vai despertar a consciência revolucionária do proletariado e tal. Então, já mudou o discurso. E aí, com isso, de acordo com o que foi acontecendo as situações históricas, o discurso comunista foi mudando para se adaptar àquilo e acabou com a ideologia do Maio de 68, que foi a ideologia maoísta, que era tipo uma vertente da revolução violenta marxista, que era representada pelo Mao, pela Revolução Chinesa, que a União Soviética tinha abandonado, porque a União Soviética tinha adotado o discurso de conciliação
com as potências ocidentais, então era chamado pejorativamente de comunismo conservador, porque ele procurava não procurava mais uma ruptura radical com o status quo, ele procurava um acordo com as potências ocidentais, etc. E o pessoal do Maio de 68, que ao mesmo tempo tinha a ideologia da libertação sexual, ou sei lá o que, essa libertação dos costumes, a maluquice lá de subverter os valores, ao mesmo tempo eles tinham uma inspiração assim na Revolução Chinesa, que era a Revolução Violenta. Só que com o passar do tempo, então eles foram abandonando a ideia da mudança radical da estrutura política, e até a própria China, né? O próprio governo chinês com a abertura da economia, foi fazendo um governo mais ou menos fascista, que é a síntese do controle estatal e do livre mercado. Então, não é impossível, que aí tem o pessoal que fala, porque não sei o quê, porque o socialismo é impossível, porque o Mises demonstrou e tudo mais, mas beleza, demonstrou que a economia socialista é impossível, mas não demonstrou que a economia fascista é impossível, porque a economia fascista não vai abandonar, vamos dizer, a possibilidade de fazer cálculo de preço, porque o governo ia controlar tudo do mercado. A economia fascista ia só direcionar assim, o mercado e obrigar os empresários a serem subservientes ao governo de alguma forma, não ia controlar tudo, que é o que acontece no governo da China, né? E que é uma coisa, na verdade, muito próxima do socialismo, porque o socialismo integral é impossível existir. Então sempre tem que ter alguma margem de liberdade econômica. E no caso, a margem de liberdade econômica foi crescendo com o passar do tempo, como o próprio caso da China exemplificou, né? Até que chegou num ponto que o socialismo quer controlar, o discurso socialista se preocupa em controlar tudo, menos a liberdade econômica. Então, tipo, é basicamente uma sociedade liberal, liberal com viés, tipo, com uma síntese da filosofia liberal, pós-iluminista, etc., como se ela, vamos dizer, se articulasse organicamente com a filosofia, não com o marxismo como teoria política, mas com a raiz, com a crítica cultural, que foi o resultado aí da filosofia marxista, que foi desenvolvido, sei lá, pela Escola de Frankfurt, pelo George Lukács, que é tipo um anticatolicismo, um anti-ocidentalismo, mais ou menos, como se esse anti-ocidentalismo e anticonservadorismo, anticatolicismo e tudo mais fosse sintetizado naturalmente aí com a ideologia liberal, e aí tipo o Estado não teria mais o Estado socialista, não teria mais preocupação de controlar a economia, mas ele seria o Estado que controlaria tudo menos a economia. A pessoa não pode falar palavrão, não pode fazer uma brincadeira aí com o outro, fazer uma piadinha de mau gosto com o outro, que a pessoa vai ser punida, só que vai ter toda a liberdade econômica, a não ser na parte que o Estado se propõe a controlar, né, vamos dizer, os hábitos da sociedade para manter a sociedade na linha e subserviente politicamente correto, mais ou menos isso. E aí entra na história da teoria da conspiração, né? Que o pessoal vê, não, essa história aí do Olavo de marxismo cultural, que o Jorge Soros está apoiando marxismo cultural, não sei o que, isso é tudo teoria da conspiração. E assim, a ideia do Jorge Soros apoiando o marxismo cultural, o Olavo nunca falou isso. O Olavo nem falou que o Jorge Soros apoia o marxismo cultural, nem que marxismo cultural existe. Ele justamente fala que o que está acontecendo hoje é um tipo de movimento histórico que é o socialismo sem nome, que é o comunismo sem nome e uma elite globalista sem nome que coordena esse processo. São os grandes empresários e tal. Então, ele justamente fala que não tem nome. Então, você chamar de marxismo cultural ou qualquer outra coisa é precipitado, né? Porque não é exatamente marxismo. É um movimento revolucionário que foi acontecendo, que ele tem uma das fontes é o marxismo, mas ele acabou extrapolando isso, porque tem um pessoal que não tem nada de marxista que colabora com isso. E o Olavo acaba, né, não chamando de nada, mas eu acho que um termo que provisoriamente seria adequado, né, pelo menos como termo provisório, seria progressismo. Você pode chamar de progressismo. Esse movimento cultural todo que procura sintetizar o discurso do marxismo em relação
a crítica da civilização ocidental com o livre mercado e sem empecilho nenhum, com o livre mercado, etc. E eu acho que isso não tem nada de teoria da conspiração pelo seguinte: existe uma diferença entre o que é teoria da conspiração e o que é uma interpretação legítima do que está ocorrendo. E se você coloca muitas delimitações para o discurso que pode ser considerado válido, pode ser considerado um discurso, vamos dizer, intelectualmente aceitável ou que tem um mínimo de credibilidade, você pode acabar colocando uma camisa de força que vai impedir que a inteligência humana vai impedir que você fale aquilo que está debaixo do seu nariz, basicamente. Então, tipo, se você fala, não, isso aí não é válido porque não tem pesquisas científicas demonstrando isso, porque só tem validade aquilo que tem, não sei, tantas estatísticas e pesquisas científicas demonstrando. Então, você, tipo, tá tornando, por exemplo, tem um problema nessa questão da pesquisa científica que, e se uma coisa que vai provar o contrário, para você provar o contrário do que mostra uma pesquisa científica, essa prova em contrário, essa evidência em contrário, teria que ser resultado de outra pesquisa científica que ninguém teve interesse de financiar. Aí, tipo, você só pode dizer aquilo que as pesquisas científicas comprovam. Então, você só pode dizer aquilo que os institutos que financiam, os bilionários que financiam as pesquisas científicas têm interesse de fundamentar cientificamente para comprovar. Então, se tiver alguma verdade aí que ninguém teve interesse de mandar o dinheiro ali para investigar, ele não vai poder falar isso. Então, a sua concepção do que é considerado uma teoria que tenha credibilidade ou não vai estar submissa aí aos interesses do pessoal que financia as pesquisas. Então, é inevitável que o ser humano busque outras formas de interpretação da situação em que ele está inserido, não necessariamente isso é teoria da conspiração. A própria comprovação disso aí é a própria teoria marxista aí, de que tudo a história é explicada pela luta de classes, pelo interesse da classe dominante, não sei mais o que. Então, tipo, isso é uma interpretação que até pode ser legítima do que está acontecendo e até pode explicar muita coisa. Então, só que ela não tem rigor científico, apesar dessa pretensão do marxismo ser uma busca pela cientificidade e tudo mais, isso já foi até abandonado pelo marxismo, porque é impossível. E eles vão fazer no máximo uma interpretação legítima que explica algumas coisas do que está acontecendo. Então, o que o Olavo está falando do fenômeno dos metacapitalistas é a mesma coisa. Então, por que todo mundo fala aí que a ideia do Olavo é teoria da conspiração e ninguém fala que o marxismo é teoria da conspiração? Quando, na verdade, a hipótese aí do marxismo é uma coisa muito mais, vamos dizer, é muito menos eficiente para explicar o que está acontecendo do que a teoria do Olavo, porque tem menos evidências de que acontece, vamos dizer, uma conspiração aí dos patrões para explorar os empregados de acordo com uma ideologia, uma conspiração dos patrões para veicular uma ideologia que vai ser disseminada na sociedade para perpetuar. Não tem evidência nenhuma de que acontece isso. As evidências de que acontece são exatamente o contrário. Os grandes empresários, etc., eles financiam grupos que falam contra o capitalismo. Financiam grupos que, mesmo que às vezes não falam abertamente contra o capitalismo, mas que estão muito próximos de discursos que são veiculados na sociedade que são contra o sistema que está estabelecido. Então, tipo, como que você explica isso, né? Aí que o Olavo fala que, na verdade, o movimento comunista, com tudo isso aí que eu já falei anteriormente, o resultado é que o movimento comunista, que nasceu com a pretensão de fazer uma revolução para derrubar a classe dominante, o movimento comunista, que na verdade não é mais o comunismo sem nome que o Olavo fala, que hoje eu acho que poderia se denominar de uma forma adequada de progressismo, que na verdade não é exatamente o comunismo, mas é o movimento o movimento da história humana que chega num ponto de convergência de várias ideologias distintas que têm em comum o fato de promover uma ruptura com os valores basilares da civilização judaico-cristã. Então você pode chamar esse movimento de progressismo, que eu acho que seria adequado. Então acontece que o progressismo, nascido de que uma das fontes foi o marxismo, que foi uma ideologia que nasceu com a proposta de derrubar a classe governante e os empresários, acabou se tornando um discurso hegemônico na sociedade, justamente pelo fato dele ter sido fomentado e apoiado pelos próprios empresários. Então, uma coisa que era para destruir os empresários pegaram
e foram alimentando, foram apoiando. Por que aconteceu isso? Então a explicação do Olavo é que na cabeça dos metacapitalistas, né, eles acham que pelo fato deles conhecerem a teoria da escola austríaca e tal, vamos dizer, da, é, do fato de ser inevitabilidade do sistema capitalista na sociedade humana, que o próprio própria ação humana leva à constituição do mercado, etc., eles sabem que essa parte econômica não vai ser atingida pela ideologia de esquerda. Então, por mais que essas ideologias de esquerda criem um discurso contra o capitalismo, eles nunca vão conseguir atingir o capitalismo, porque não tem como você organizar a sociedade de outra forma que não seja capitalista, que é a única forma minimamente eficiente aí para produzir uma quantidade razoável para os padrões atuais de conforto material. O capitalismo não tem como produzir outra coisa. Então, eles sabem que essa parte, vamos dizer, considerando que o conjunto do discurso progressista tem a parte de crítica aos valores judaico-cristãos e a parte da crítica à economia capitalista, que é sintetizada aí na visão deles com os valores judaico-cristãos, o que os metacapitalistas aí pensam? Que essa parte do discurso progressista que é contrária ao capitalismo não vai ser viável, porque o capitalismo é inevitável, então aquilo ali não vai resultar em nada, mas a parte que é usada contra os valores judaico-cristãos, ela pode ser usada para fortalecer a própria existência dos capitalistas, a própria manutenção de poder dos capitalistas no sistema capitalista. Porque como eles sabem que o capitalismo não vai ser atingido pela crítica, vamos dizer, marxista e dessas ideologias progressistas que buscam criticar o sistema capitalista, ele não vai ser atingido porque ele é inevitável, não tem como acabar. O que pode acontecer é o quê? A síntese do capitalismo com um controle um controle base social, mais ou menos como é nos sistemas socialistas e no fascismo. Então, o que pode acontecer é um aumento do poder estatal que vai dar mais força ainda para os grupos capitalistas, porque esses grupos capitalistas podem usar esse poder estatal para impedir que surjam eventuais concorrentes, etc., e manter o poder de uma forma mais sólida. Tanto que na própria União Soviética, os mais ricos eram os caras que eram burocratas do Partido Comunista. Tanto que quando a União Soviética caiu, os mesmos caras que eram burocratas viraram os empresários, porque eles já eram os empresários de fato. Eles só não tinham formalmente esse título, mas eles já eram os caras que controlavam as empresas e ficavam com dinheiro. Então, quando a União Soviética caiu, eles só formalizaram isso. Então, por exemplo, não estou dizendo que o Jorge Soros pense isso, que o Mark Zuckerberg pense isso, né? Mas a teoria do Olavo, que eu acho que faz muito sentido, é uma suposição de que esses empresários, como o senhor Zuckerberg, talvez acho que o Bill Gates também, o Jeff Bezos, que ele é o dono do Washington Post, né, que é um jornal de esquerda. Não sei até que ponto o Jeff Bezos influencia nisso, mas ele é o dono de jornal de esquerda. Então, como que o cara mais rico do mundo é dono de jornal esquerdista? A explicação seria essa. Porque eles sabem que a ideologia de esquerda que vai ameaçar o capitalismo é inevitável. O máximo que eles vão conseguir... aliás, é impraticável. O máximo que eles vão conseguir vai ser ampliar o poder estatal para criar uma solução como a solução do regime chinês e da economia fascista, que é uma síntese do capitalismo com o socialismo, em que os empresários, na verdade, têm mais poder sobre a sociedade, porque como eles podem se associar ao Estado para impedir que surja uma concorrência. Então, esse é o interesse dos metacapitalistas. E até a visão aí do Jorge Lukács de que o que sustentava o capitalismo era a civilização, era a civilização judaico-cristã, principalmente a Igreja Católica. Que isso aí o Olavo até teve uma estranheza, porque ele falou, como assim? Que a Igreja Católica já teve várias bulas papais contra o liberalismo irrestrito e tal, que a igreja sempre fez críticas ao liberalismo, como que logo a Igreja Católica vai ser um pilar aí da sociedade capitalista para o Jorge Lukács. Então, eu acho que isso aí é problemático. Isso, inclusive, se relaciona com a minha divergência com essa interpretação do Olavo, que na verdade não é bem uma divergência,
é apenas vamos dizer, um acréscimo que eu acho que pode ser feito aí a teoria do Olavo, que na verdade não nega. Eu acho que a teoria do Olavo está 100% certa até certo ponto, que depois eu explico melhor. Então, no caso, por que o Jorge Lukács foi sintetizar o capitalismo logo com a religião católica? Deve ser talvez porque ele morava na Hungria, que eu acho que é um país de maioria católica, era um país de maioria católica na época dele, e o Império Austro-Húngaro e tal, e talvez ele tivesse uma certa implicância, porque ele visse a instituição católica como a força hegemônica ali na sociedade que ele viveu, por isso que ele demonizou a Igreja Católica, talvez. Talvez o mesmo tenha acontecido com Antônio Gramsci, mas o fato é que o capitalismo, assim, no seu ápice, não foi na sociedade católica que se desenvolveu, foi na sociedade protestante e tal. E hoje nos tigres asiáticos, se bem que a Coreia do Sul também teve uma difusão do protestantismo e tal, mas, por exemplo, Taiwan, Singapura, acho que não tem. E o Japão também não. Esses são os países que o capitalismo foi mais desenvolvido, junto com os Estados Unidos e com o norte da Europa, com a Europa Ocidental. Então, não é exatamente adequado você dizer que foi a Igreja Católica vamos dizer, a entidade que vai legitimar o discurso capitalista, mas era o que eles falavam ali e tal. Então, o que o Olavo percebe? Que, na verdade, essa proposta aí dos marxistas de fazer uma crítica corrosiva aos valores judaico-cristãos é aproveitada pelos metacapitalistas. Por isso que os metacapitalistas financiam essas organizações aí de esquerda, porque eles sabem que naquilo que é interessante para eles, que é a manutenção do sistema capitalista, elas não vão poder ameaçar em nada, porque o sistema capitalista é inevitável. Mas aquilo que elas podem realizar alguma coisa na parte da crítica à herança judaica, ao conjunto de valores da civilização judaico-cristã. Nessa parte eles podem, essa crítica marxista corrosiva pode realizar alguma coisa. E, na visão dos metacapitalistas, essa crítica aos valores da civilização judaico-cristã pode ser uma coisa usada a favor do próprio capitalismo, porque assim, o capitalismo sem valores acaba que o único valor que sobrevive é o valor do próprio mercado, do próprio capitalismo, o mínimo de valor ético necessário para manter as relações econômicas é a única coisa que parece fazer sentido para as pessoas numa sociedade em que todos os valores aí da civilização judaico-cristã parece que não existem mais. Então o que sobra são os valores do politicamente correto e daquilo que é promovido pela esquerda e os valores necessários para a manutenção do próprio sistema capitalista. Então, na interpretação do Olavo, os metacapitalistas tentam se aproveitar dessa ideia da corrosão dos valores judaico-cristãos para eles poderem colocar em prática, então, os próprios projetos deles que, vamos dizer, esbarrariam na ideia da moral judaico-cristã. Por exemplo, eles podem usar experiências aí genéticas ou sei lá o que vão contra a ética cristã, etc. E aí eles poderiam ganhar dinheiro com isso, com, sei lá, clonagem, experiências genéticas ou experiências com células de fetos abortados ou alguma coisa assim. Então eles poderiam ter meios para ganhar dinheiro que uma sociedade que segue os valores cristãos ia repudiar, mais que a sociedade ateia, materialista e que se baseia só no politicamente correto que a esquerda promove e nos valores necessários para a manutenção do livre mercado não ia ter nada contra. Então, por isso que eles apoiam esses grupos aí. Por isso que, como talvez o George Soros, talvez o Mark Zuckerberg, Bill Gates, o Jeff Bezos, etc., o interesse dele, e aí do Clube Bilderberg, que o Olavo fala, o interesse deles é apoiar as organizações aí de esquerda seria esse. Então, o que eu acho disso aí? Eu acho que, na verdade, essa crítica do Olavo está 100% certa, essa interpretação do Olavo, porque também me parece que é a única interpretação possível, como que o cara lá capitalista vai apoiar a revista Piauí, que é uma revista de esquerda, como vai apoiar um jornal de esquerda, ou algo assim. Eu acho que, por exemplo, não que os donos da Folha de São Paulo tenham consciência disso, mas como que é possível um movimento cultural que permite a existência dos caras como os donos da Folha de São Paulo, que são empresários bilionários que apoiam
um veículo de comunicação que fortalece as ideias que flertam com uma crítica corrosiva ao próprio capitalismo, que eles próprios se beneficiam. Como é possível isso? É possível a partir dessa síntese que o Olavo apresentou, etc. Eu acho que, na verdade, o mais plausível é que isso seja verdade mesmo. Mas eu acrescentaria que a visão do Olavo de que essa ideia dos marxistas de que é a civilização judaico-cristã que dá base para o capitalismo ser uma coisa errada, eu acho que não é errado, eu acho que está certo. Não da forma como o Jorge Lukács, pela exposição do Olavo, apresentou, dizendo que é a Igreja Católica que é responsável pelo capitalismo, alguma coisa assim, não é isso, não é a Igreja Católica em si, mas eu acho que a forma de pensamento e a forma de teoria do conhecimento que baseia o discurso que vai buscar a ideia do bem comum, do maior bem possível para o número de pessoas possível, que vai legitimar então a existência do capitalismo a partir dessa busca pela obtenção do maior bem possível e que vai ao mesmo tempo estabelecer as arestas para as arestas morais para a expansão do capitalismo. Vai ser o discurso baseado não necessariamente na doutrina católica, etc., mas no pensamento aristotélico, socrático, platônico, aristotélico, tal como ele foi desenvolvido na escolástica, e que, portanto, é a fonte aí da visão de mundo do pensamento cristão. Por exemplo, a ideia do estabelecimento de hierarquia de valores. E hierarquia de valores a própria ideia de valor moral. A hierarquia de valores é uma coisa que a forma como você percebe isso na realidade é algo totalmente inadmissível, impossível pela filosofia contemporânea e moderna. Porque, assim, ainda que eles criem formas de apresentar esses valores, de formular uma ideia que representa esses valores, a forma como o ser humano consegue chegar a esses valores, que é explicável a partir da filosofia que eu chamo de clássica, que é a aristotélica, platônica, aristotélica e a medieval, que deriva do Platão e do Aristóteles, na filosofia moderna contemporânea é uma coisa que mudou totalmente a ponto de parecer que as coisas que eles diziam aí na filosofia clássica são impossíveis de dizer, etc. Então, eu acho que, na verdade, essa ideia de que o fundamento do capitalismo é a civilização judaico-cristã está certa, não por causa da estrutura religiosa nem nada, mas por causa da possibilidade de, a partir do discurso aristotélico, você desenvolver um conceito de bem que vai poder viabilizar o capitalismo. Porque o capitalismo, se for baseado nele próprio, ele vai se autodestruir, mesmo que não tecnicamente e economicamente, ele vai se tornar uma situação em que ocorrem crises sociais. Como eu expliquei até no vídeo anterior, liberal, mas só na economia, etc., que a própria fraqueza da filosofia do Rothbard, por exemplo, e do libertarianismo, que tenta basear tudo no direito à propriedade, a própria precariedade dessa argumentação abre uma margem muito ampla para o sistema capitalista ser contestado. Então vai ser uma sociedade que vai ser capitalista, porque o capitalismo é inevitável, mas ao mesmo tempo vai ser uma sociedade constantemente em crise, porque a estrutura teórica que dá uma legitimidade moral para a existência do capitalismo é muito frágil e vai estar sendo a todo momento contestada. Então, por exemplo, a conclusão disso, né, é que o Olavo faz críticas aí aos libertários nessa aula. Então, o pessoal que eu vejo que, por exemplo, é fã do Paulo Cogos, que é anarcocapitalista e olavista ao mesmo tempo, que admira o Olavo, ouve algumas coisas do Olavo, mas ao mesmo tempo é anarcocapitalista ou libertário, porque não, o verdadeiro conservador tem que ser anarcocapitalista, tudo mais, esse papo aí. Esse pessoal então tem que assistir essa aula, 393 do COF, que aí o Olavo faz críticas muito contundentes aí ao libertarianismo. Não que seja impossível, não estou dizendo que seja impossível você ser olavista e ser libertário, mas no mínimo isso é um problema que as pessoas têm que estar conscientes e têm que procurar articular de alguma forma na sua cabeça, na sua visão de mundo, senão a pessoa não sabe bem o que ela está fazendo. Então tem que no mínimo ser articulado aí essas críticas do Olavo, que na verdade o libertarianismo só serve para reafirmar esse movimento progressista que teve origem na filosofia iluminista, pós-iluminista, também inclusive no marxismo, que é
a busca pelo rompimento com os valores judaico-cristãos, do qual o libertarianismo, assim como toda afirmação do capitalismo por si só, é uma da afirmação de que a sociedade tem que ser baseada numa ética que unicamente de manutenção do capitalismo por si só, na verdade, se inclui no mesmo contexto cultural das críticas ao capitalismo. Então, tipo, essa decisão aí do STF de que para você privatizar empresas subsidiárias não precisaria ter o aval do Congresso, alguma coisa assim, facilitando a privatização de empresas subsidiárias. Eu lembro até, inclusive no programa Globo News em Pauta, não lembro qual apresentadora, mas na semana que passou isso aí, que eu estava assistindo, essa apresentadora falou, olha só que coisa inesperada, que coisa assim, que chama atenção e tal, que o STF está sendo de esquerda, progressista nas pautas de costumes, por exemplo, a favor do aborto, a favor da aumento do quantidade de drogas que a pessoa pode portar, etc., mas está sendo de direita, né, vamos dizer, nas pautas econômicas, está sendo a favor do capitalismo como se fosse uma coisa assim, de chamar atenção, uma coisa curiosa e tal, inesperada, porque seria contraditório. Mas na verdade não tem nada de contraditório, porque é o caminho que o mundo inteiro está tomando nesse nosso contexto cultural, é esse, de ao mesmo tempo a afirmação dos valores esquerdistas na esfera cultural, na esfera da visão de mundo e do estabelecimento de uma ética que tem que coordenar a sociedade, ao mesmo tempo um apoio ao capitalismo, porque o capitalismo defendido da forma como é feita pela ideia da ética libertária, de que a ética que tem que ser imposta à sociedade tem que ser apenas a ética que sustenta a organização do capitalismo, na verdade, ele encontra uma síntese com essas críticas ao capitalismo, porque essas críticas ao capitalismo na esfera econômica elas são impossíveis de se realizar, mas na esfera cultural e na esfera da crítica aos valores da civilização judaico-cristã podem, inclusive, favorecer o próprio desenvolvimento da ideia do capitalismo por si só, porque as barreiras morais aí que vão travar o desenvolvimento do capitalismo eventualmente não vão ser mais aplicadas numa sociedade que as críticas